e o Flamengo vai somente com 3 zagueiros de origem. Mas antes de a gente falar especificamente sobre a zaga, como que pode ficar aí formada a zaga amanhã, Paulinha, passa pra gente aí os relacionados do Flamengo para a partida contra o Universidade Católica. Vambora. Foram escolhidos por Paulo Souza: Andreas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Cabral, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Wesley e William Arão. Tá aí, né? E como a gente estava falando, o Flamengo, infelizmente, com essa ausência do Davi Luiz, do clube, quando divulgou os relacionados, disse o motivo e não disse, né? Disse que ele foi liberado para resolver questões pessoais, né? A gente vai falar bastante disso aqui. E zagueiro, a gente só tem 3 à disposição amanhã, né? Que é o Pablo, Léo Pereira e Cleiton. Paulinha, começando com você, a gente tem aí o Davi Luiz, que já não jogou, né, a última partida do Flamengo, não havia treinado, ou seja, não estava se preparando para essa partida. O que a gente, de repente, poderia imaginar é que ele ou fosse poupado ou que tivesse algum problema físico e não uma questão pessoal a resolver, né? Como é que você viu essa situação? E também o Flamengo amanhã somente com 3 zagueiros de origem, né? Inclusive um da base, que é o Cleiton. Eu acho que essa explicação, né, se é que a gente pode colocar assim, da ausência do Davi por problemas pessoais, pegou todo mundo de surpresa justamente pelo que você falou, né? Ele já havia sido poupado e aí ele não treinou com bola em nenhum dos dias, mas ele estava no CT, ele fez academia, ele treinou com o grupo separadamente, ele só não treinou com bola. O que eu imaginava realmente era um Davi Luiz, ou relacionado, mas assim, como uma opção, se eu não tiver nada, ou não relacionado por mais uma precaução física, e não por problemas pessoais que a gente não faz ideia do que são, porque o Flamengo, né, não divulga. Então, essa parte me pegou de surpresa realmente. Em relação aos 3 zagueiros de origem, eu acredito que a gente vai manter o Arão na zaga, improvisado, como já vem sendo feito. E aí colocaremos o Pablo. O Pablo talvez faça o Davi Luiz ali como zagueiro central, o Arão e o Felipe. Como o Felipe volta, o Felipe na esquerda, e aí o Léo Pereira e o Cleiton no banco. Essa é a minha imaginação para o jogo de amanhã. Acho que ele vai manter o Arão e vai botar o Felipe na esquerda e o Pablo fazendo essa linha central. Mas tudo pode acontecer no Flamengo. Tudo pode acontecer, já diria Diego Ribas. Pode tudo no melão. Sem zoeira. Mas eu acredito que a minha cabeça vai ser essa zaga aí. Mas eu quero saber... Você também não vai fugir, não. Porque o Túlio só joga pra gente e fica no bem bom. Quero saber do Túlio, mas eu quero saber de tu também. Como que tu armaria essa defesa aí? Não, eu vou contigo. Eu acho que não dá para... Espero, né, que o Paulo Souza não invente muito, né? E que ele vá ali, Felipe Luiz já vem atuando na zaga, o Arão, e aí seria a dúvida, talvez, com o Pablo iniciando a partida, jogando centralizado, né? Assim como o Davi Luiz, porque a gente, né, aí no caso iria questionar, colocar o Léo Pereira, o Cleiton, acho que por ser, né, um garoto da base, não vem ainda atuando com tanta frequência pelo profissional e tal, não iria iniciar a partida, deve ser uma opção no banco. E aí eu acho que o feijãozinho com arroz, para não ter problema, você ir ali com quem vem atuando com mais regularidade. Só comentando rapidamente essa questão do Davi Luiz, inclusive esse é tema também lá do meu vídeo de hoje, opinião no Coluna do Fla Play, inclusive convido a galera depois do resenha para dar uma colada lá, é que, pô, assim, vamos combinar, né, gente? O Flamengo divulga, e até falei isso com muito cuidado no vídeo, porque se não foi, sei lá, ele perdeu algum parente, né, ou o nascimento de um filho, que é algo muito especial, né, para os pais ali estarem presentes nesse momento, a mãe, lógico, né, o pai está presente nesse momento, não tem outra justificativa, porque assim, o que Davi Luiz está desde o ano passado no Brasil, não tem mais nada pendente que, pô, o cara tem que resolver alguma burocracia, alguma coisa, ver uma casa, não tem. Então, assim, qual outro problema tão urgente que fez com que o Davi Luiz não fosse relacionado para a partida de amanhã? Fica aqui a minha dúvida, mas Gui, é contigo,
sobre essa questão, como você também, né? Armaria aí seu trio de zaga. Já vou ler, rapaziada, porque o Simon tá aqui, disse, ó, já deixou o like dele e a galera sabe também. Ninguém comentou, mas eu vou falar. Se tiver 1000 likes, quem sabe, Paula Matos no Canta Hoje em castelhano, já que amanhã nós temos a nossa competição, né? Espanhola, né? É impressionante, é impressionante. Era o Leandro fazendo graça na produção só porque o Gui tá aqui, e agora o Túlio fazendo graça porque o Gui tá aqui. É um complô, ainda bem que eu tenho o Tim Paula. Não, o Simon falou que o Davi Luiz foi no aniversário do cachorro dele. E aí, Gui, é contigo. Então, Tulião, eu só vou atentar justamente para o que o Simon falou, entrando rapidinho na questão do Davi Luiz, que nesse meio tempo que ele ficou fora do jogo contra o Atlético Paranaense, agora ele realizou uma festa de aniversário, né, com todos os jogadores. Sei que é um período de folga, mas realmente é o que o Túlio falou, tem que ter acontecido alguma coisa muito importante para um dos jogadores mais importantes, um dos capitães nesse momento, aí, um líder do elenco, ficar de fora de um jogo importante da Libertadores, um jogo desse calibre. E eu armaria a zaga como vocês também, com o Arão, Felipe Luiz. Libertadores é sempre jogo complicado, o Flamengo, como eu estava falando até antes aqui com a galera da produção, o Flamengo não tem bom retrospecto contra a Universidade Católica fora de casa, então eu acho que tem que fazer o arroz com feijão, nada de entrar com o Léo Pereira, muito menos com o Cleiton, né? Moleque de 18, 19 anos, não pode entrar numa fogueira dessa numa Libertadores, a menos que seja absolutamente necessário. Então eu acho que ele vai acabar entrando com o Arão e com o Felipe Luiz voltando, né, num jogo contra o Atlético Paranaense, foi preservado. O Arão mantido e o Pablo também, que na minha opinião contra o Atlético Paranaense foi um dos destaques do Flamengo, apesar de estar estreando, né? O manto serviu bem, sem zica, pelo amor de Deus. Tem que botar a carta anti-zica, né? E tô analisando aqui do pessoal, né? Ó quem chegou. A gente tava falando dela nos bastidores, né? Porque ela precisa acalmar Leandro Martins, o homem da produção. O homem está embrasado. Lohana Pires, um beijão para a querida Lohana, presidente, né, do fã-clube Piticolover, né? E também, né, gerente geral do setor de figurinhas da produção. Me mandando em bom lugar. A Lohana, um beijão para ela, dando aqui, ó. Oi, Paulinha. Oi, Gui. Oi, poeta. Ainda bem que para mim ela botou mais ex. Muito obrigado, Lohana. Não precisei fazer a observação. Então, né, ela tá mandando Paulinha, você dar um beijo no Zico. A gente já vai falar da escalação, produção. Calma. Tiago Gonzalez aqui. Ô, Tirso. Ô, Tiago. Tirso. Alô, Tirso. Tá aqui cobrando, né, que o Simon Ledo faça Spaces, que é uma ferramenta do Twitter. O Alisson Silva aqui comentando também, dizendo que ele vai ser o novo presidente do Flamengo, a Paula Matos a vice, o Penido advogado. O Penido não faz direito não, gente, entendeu? Então vai ser advogado. Túlio Rodrigues, diretor do Flamengo, e Guilherme Xavier, o gerente, né? E o Rafael Lima elogiando aqui, falou, Leandro Martins, melhor produção. Aí é a opinião do nosso querido Rafael Lima, não quero me meter nessa treta aí, que nós temos nosso querido Daron, né? Vicente Flá falando aqui, ó. A verdade é que Davi ficou chateado com o elenco por terem chamado ele de bruxa queca. O Tirso Gonzalez, alô, Tirso! Tirso, nosso naradeiro, falou, boa noite, meus amigos queridos, meu amigo ídolo Túlio, meu amigão Guilherme Xavier, minha musa Paulinha Matos. Yuri tá na área para assistir o jogo comigo, pra cima deles, Megão, like 148. Então, lembrando mais uma vez, deixe seu like, o Fernando Henrique Rodrigues também tá aqui com a gente. Rafael Poeta já tá pegado da Davi Luiz, não, cara, é titular, pô, tem que estar pegado aí, ó, ao elenco. Wilson Batista, que ele fez a escalação dele para amanhã. Ele falou que o time é Santos, Arão, Pablo e Felipe Luiz, João Gomes e Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrasca, BH e Gabigol. O Rafael Lima dizendo que a fonte dele, que amanhã é Léo Pereira, Andrés e Arão no setor defensivo para deixar a nação de cabelo em pé em cada pressão do adversário. Aí o Túlio não faz nem a transmissão, tem que chamar o Samuel. Aí, imagina, zaga formada dessa forma aí é para dar um, né, bater a cabeça na parede, né? O Simon zoando, né? Festa de aniversário, empolgação da rapaziada. Jogo da Libertadores, não vai jogar, mas como lembrou bem o Gui, era um momento de folga ali deles, talvez o momento, né, não seria mais adequado, foi após uma derrota, mas o jogador, de certa forma, está no direito dele de fazer o que ele quiser na folga, né? Houve muitas críticas até dos vídeos, né, divulgados nas redes sociais. Eu fiquei uma pena porque o Vitinho entrou na parada, acho que o Vitinho sentindo muita lesão, né?
não deu aquela entrada ali na roda, tava rolando uma roda ali, Vitinho ficou só se preservando, olhando ali, e tá aí, escalação do Flamengo na tela, Paulinha Matos. A zaga é mais ou menos o que a gente estava falando aqui, mas eu quero que você passasse aí para a rapaziada e comentasse aí sobre essa provável formação do Flamengo para amanhã, né, quando enfrenta a Universidade Católica. É bom ressaltar que o trio tá afinado, né? Eu queria dizer que não foi combinado nos bastidores que todo mundo botasse a mesma zaga. Então a gente tá aqui como? Todo mundo vibrando na mesma vibe. Então espero que todos estejam vibrando na mesma vibe que a gente para mandar energia positiva lá pro Chile agora, óbvio. Pra gente voltar com esses 3 pontos e encaminhar essa classificação antecipada. Mas aí que tem um questionamento, irmão. Santos ou Hugo? Eu vou arriscar Santos, porém acho que deve ser o Santos, porém o Hugo pode ser também, não vai ser surpresa nenhuma para ninguém. E aí o restante da escalação, eu acho que mesmo com tantos desfalques, é em cima do que a gente vem tendo, né, sendo apresentado pelo Paulo, Arão, Pablo, Felipe, Isla, João, Thiago e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi. Eu acho que lá na frente não tem muito mistério, né? Eu acho que é esse nosso quarteto fantástico aí, sem o BH, que volta nos relacionados, mas eu realmente não acredito que ele entre como titular, justamente porque estava voltando de lesão, então não acredito que seja essa opção. O Lázaro, que vem jogando muito com o Paulo, né? Vem sendo um cara extremamente importante, vem se destacando muito, mesmo num elenco recheado de estrela, né? Então é muito legal ver garoto do Ninho tendo essa oportunidade, assim como o João Gomes, coisa absoluto, né, nessa meiuca. E aí eu acho que fica até o debate. Quem vai fazer dupla com o João? A última partida do Thiago não achei boa, mas ainda acho que é quem tem feito melhor a dupla com o João. É o Thiago, né? Eu acho que assim, como a gente não tem o Arão, que ele tá na zaga, não tô nem cogitando, o Andreas, para mim, ele não vem atuando bem em 2022, eu nem cogitaria colocá-lo de titular. Então, para mim, o time é esse aí mesmo. Eu acho que é time, sim, para ganhar da Universidade, mesmo jogando fora, mesmo sabendo das dificuldades de jogar lá. Eu acho que a gente tem time para vencer ele, sim, e voltar com essa classificação para casa. Eu já vou ler a galera aqui, e o time volta, né, Gui, assim, sem aquelas mudanças que o Paulo acabou fazendo contra o Atlético Paranaense, a equipe que a gente, né, pode falar hoje que talvez seja a mais próxima, né, do ideal, tirando ali, sempre tem alguma mudança. A gente já debateu bastante a questão do gol, e amanhã talvez a gente tenha essa confirmação de que é um goleiro numa competição, né, num tipo de campeonato, e um goleiro na outra. Acredito também, assim como a Paula, que ele vá com o Santos, mas tirando a zaga ali do meio para frente, é isso. O time, a não ser que, né, só uma questão, se o Bruno Henrique estando em totais condições, de repente fazer a esquerda, apesar de que ele, acho que dificilmente ele atuaria ali como ala, né, ainda mais voltando de lesão, mas quero te ouvir, querido Gui. Então, Tulhão, era justamente para isso que eu ia alertar. O Flamengo, por agora, nessa temporada, tem feito um trabalho muito específico com o departamento médico, porque está tendo muitos problemas, né? Tá claro, o Flamengo para esse jogo aí tem 7 desfalques, a maioria na zaga. Então, o trabalho está sendo feito de maneira gradual, são 5 fases. Então, se o Bruno Henrique foi liberado e foi relacionado, tende a calhar que ele está 100% e poderia ir para o jogo. Eu iria com o Bruno Henrique, até porque na Libertadores você sabe que o nosso BH27 se transforma, né? Tem outra postura do Bruno Henrique. A questão é justamente o que você tocou, se ele vai ter fôlego para fazer a ala e voltar marcando para ajudar o Felipe Luiz ali no setor esquerdo, ou se ele vai jogar até mais perto do Gabigol, ele pode até recuar o Arrasca para fazer uma ala também. Não sei muito bem o que se passa na cabeça do nosso querido Paulo Souza, mas eu iria com o Bruno Henrique por ali. E também essa questão do Santos, amanhã realmente deve se confirmar que o Paulo vai dar confiança para o Hugo no Brasileiro e vai jogar com o Santos nas Copas, que é um momento que precisa ter um goleiro 100% seguro, um cara experiente, um cara também que jogos de Copa precisa ter aquele goleiro que consegue esfriar o jogo, ganhar tempo em situações que o Flamengo está pressionado, especialmente fora de casa, né? São jogos com ambiente bastante hostil. Então eu acho que ele vai com
com o Santos, sim. O restante do time não tem muito para onde fugir. Eu também iria com o Thiago Maia ali no meio, mesmo não tendo uma boa sequência. E o Lázaro, que está muito bem, mas realmente em Libertadores eu priorizaria o Bruno Henrique se ele realmente tiver 100%. Tulhão, acho que é isso.